Bem-vindos! Estamos de volta a Punderich, ou Pontaricum, para a nossa análise final desta aldeia. Nos últimos encontros, a gente viajou por séculos, falou de batalhas, condes, Muita coisa, né? muita coisa. Mas hoje o foco é um pouco diferente. A gente vai mergulhar na alma do lugar, na sua resiliência. Olá. E o material que a gente tem para isso é impressionante. Não são só documentos oficiais, sabe? São cartas, crônicas de família, recorte de jornal. É a memória afetiva, né? Exato. É como se a própria aldeia tivesse guardado a sua memória para a gente poder olhar agora. E a grande pergunta que tudo isso levanta é: como uma comunidade tão pequena, ali espremida na beira do rio Mosela, sobreviveu a tudo? A gente está falando de inundações, de fome, de guerras, da vontade de ir embora. Exatamente. O que manteve essa gente unida? Acho que é isso que a gente vai tentar desvendar hoje. E o ponto de partida para entender Punderich é um só. Sempre foi. O rio. O Mosela. Ele não é só uma paisagem bonita. Ele é, tipo, o personagem principal da história. Fonte de vida e de perigo. Perfeito. Essa dualidade. Ele é a bênção e a maldição. E essa gangorra constante foi o que forjou o caráter das pessoas de lá. Essa capacidade incrível de se adaptar e continuar. Então vamos começar por essa adaptação. Porque uma das primeiras coisas que me saltou aos olhos nas fontes foi uma solução de engenharia de quase 1000 anos atrás. Já sei do que você vai falar. Em 1079, eles já tinham o Schiffsmühlen, os moinhos flutuantes. A ideia é tão simples e tão genial. Se a água não vai ao moinho, o moinho vai até a água. É a definição de trabalhar com a natureza e não contra ela. Eles olharam para a força do rio e não viram um problema, viram um motor. Motor de graça. Pois é, mas essa mesma força que moía o grão deles, em outros momentos, vinha para destruir tudo. As crônicas da aldeia são bem diretas nisso. São brutais. Brutais é a palavra. A gente lê sobre as enchentes de 1534 e 1575 e os registros falam que a água subiu a níveis que são até mais altos do que qualquer coisa que a gente viu na Era Moderna. Tenta imaginar isso, ver o rio que te dá o peixe, que move seu moinho simplesmente engolindo a sua casa, a sua plantação. Deve criar um estado de alerta constante. Exato, um respeito profundo. E isso nos leva a um detalhe fascinante nas fontes, que são as Hungersteine. As pedras da fome... Que nome pesado. Pesadíssimo. Eram rochas específicas no leito do rio. Elas só apareciam em anos de seca extrema. Peraí, se o ano era de seca, muito sol, isso não era bom para as uvas? Eu imagino que o vinho devia ser espetacular. Aí é que tá o paradoxo cruel de viver do rio. A aparição das Angestein era um presságio de dois gumes. Como assim? Sim, a seca significava uvas com mais açúcar, vinhos que ficavam para a história, os melhores da década, talvez, mas ao mesmo tempo significava que as outras colheitas iam ser um desastre. Ah, claro. Os grãos, os vegetais... Tudo perdido. O gado não tinha pasto. Então, um ano de vinho excelente podia ser literalmente um ano de fome para muitas famílias. Nossa, que faca de dois gumes terrível. Imagino que em algum momento as pessoas simplesmente cansaram dessa incerteza toda. E esse ponto de ruptura chegou. Chegou com força no século XIX. A pressão econômica, as colheitas ruins em sequência, a situação ficou desesperadora. A esperança não era mais a próxima safra, era um navio. E aí entra a imigração. As fontes mostram que o Brasil era um destino muito visado. A gente tem uma carta aqui que é um documento humano incrível. A do Mathias Franzen. Essa mesma. Escrita em 1831 para o cunhado que ficou em Punderich. E a carta já começa mostrando o preço dessa esperança, né? A descrição da viagem no navio Olbers é um pesadelo. 13 semanas no mar. Dos 800 passageiros, 47 morreram. Ele escreve que eles encontraram seu túmulo nas ondas do mar. É de uma frieza que dói. É quase uma aldeia inteira que se perde no caminho. Mas a história do Matias, por sorte, tem uma virada. Ele conta que conseguiu se estabelecer no sul do Brasil, em São Leopoldo. E ele lista o que conquistou. Exato. É quase um troféu. Ele diz:
Comprei 2 vacas com bezerros, 2 cavalos de sela, 20 porcos e temos mais de 100 galinhas. É uma mensagem muito clara de que a aposta dele valeu a pena. Com certeza. E essa carta deve ter circulado pela aldeia como, sei lá, um bilhete de loteria premiado. Deve ter inspirado muita gente. Sem dúvida, mas é fundamental a gente lembrar que essa é a história de sucesso. As fontes também mostram o outro lado da moeda, a tragédia, e ela vem em outra carta, de 1858. A carta para o Casper Simon, que também tinha vindo para o Brasil. Isso, mas a notícia não era sobre ele. Era sobre a filha dele, a Margareta. Ela tinha ido para a América, para Chicago. E a descrição da morte dela é... É direta e brutal. Diz que ela, enquanto carregava um balde de água, ao atravessar a linha do trem, foi apanhada por um vagão e cortada ao meio, morrendo instantaneamente. Nossa, que imagem terrível. E pensar que essa notícia viajou semanas num pedaço de papel. A frieza da frase esconde um sofrimento que a gente nem consegue imaginar. Exatamente. Para cada história de sucesso, como a do Matias, havia uma tragédia silenciosa como a da Margareta. A aldeia sentia cada perda dessa. Mas o isolamento da aldeia não ia durar para sempre. O mundo estava chegando. E de forma bem barulhenta. Com trilhos e fumaça. A construção da linha de trem nos anos 1870. E com ela aquela obra de arte da engenharia, o Rango Viaduct. Um viaduto gigante na encosta. Deve ter sido um choque para a paisagem. Mudou tudo. De repente, Punderit estava conectada. Isso trouxe trabalho, claro, mas também muito conflito. Viticultores tiveram que vender suas melhores terras para a construção. O progresso sempre tem um preço. Sempre. E nem sempre o progresso é bem feito, né? Tem um artigo de jornal de 1886 que é quase cômico. Ele descreve a nova estação de trem de Punderit como uma aparição bizarra. Bizarra por quê? Porque era quase impossível chegar nela. Parece que a companhia de trem fez um caminho de acesso tão ruim que ele desmoronou. Os passageiros tinham que fazer uma trilha improvisada e perigosa para pegar o trem. Não acredito. O jornal reclama com toda a razão. A companhia que lucra com as passagens também tem o dever de garantir que os viajantes cheguem e saiam da estação sem arriscar a vida. Ou seja, fizeram um viaduto espetacular, mas erraram na calçada. É um detalhe ótimo. Mas essa conexão com o mundo não trouxe só progresso e calçadas mal feitas. Ela abriu a porta para os grandes conflitos da Europa chegarem direto em Punderit. A mesma linha de trem que trazia turistas agora podia levar os filhos deles para a guerra. Levou. Na Guerra Franco-Prussiana, em 1870, a gente já vê o impacto. Temos o obituário de um soldado jovem, o Martin Lenz. O texto diz que ele caiu no campo de honra pela sua pátria. Uma vida inteira resumida em poucas linhas. E foi só o começo. O que acontece na Primeira Guerra Mundial é avassalador. Os registros de agosto de 1914 mostram que, logo no primeiro mês, 123 homens de Punderit foram convocados. 123? Numa comunidade daquele tamanho, isso é praticamente toda uma geração de homens. Não sobrou quase ninguém. Exato! E a Segunda Guerra foi ainda mais cruel porque a guerra chegou até eles. A linha do trem, os viadutos, tudo virou alvo de bombardeio. As crônicas descrevem o som dos aviões, o medo constante. E tem um relato em particular de 30 de dezembro de 1944 que é de partir o coração. A bomba não atingiu o alvo, o viaduto, mas atingiu a aldeia e matou 3 crianças. As fontes listam os nomes: Hans Junk, Helmut Schaub e Ernst Simon. A guerra abstrata dos mapas virou uma tragédia com nome e sobrenome na porta de casa. O fim da guerra deixou a aldeia em ruínas. Os relatos descrevem Punderit como uma paisagem lunar. E isso nos leva de volta à pergunta inicial, mas com um peso ainda maior. Depois de tudo isso, como um lugar sequer começa a se reerguer? A resposta que as fontes nos dão não está nas grandes obras. Está no tecido social, naquilo que mantinha as pessoas conectadas no dia a dia, nos bons e principalmente nos maus momentos. Os Vereine, os clubes,
as associações. A cola da comunidade. É impressionante como essas organizações são antigas. O coro masculino, o Männergesangverein Borussia, fundado em 1863, em plena era de transformação. E não era só um grupo de homens cantando, né? De jeito nenhum. Um jornal de 1873 descreve um festival de canto que eles organizaram com 14 coros da região. Era um evento gigantesco. A música era um pilar da identidade deles. Exatamente. E a música da Winzerkapelle, a banda dos viticultores, que veio depois. E junto com os clubes, as tradições. A Kirmes, que lá virou a festa do vinho. A Weinkirmes. As procissões. Rituais que se repetem, que dão um senso de normalidade, de continuidade, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Até o trabalho tinha essa dimensão coletiva. As fontes falam muito dos projetos de Flurbereinigung, a consolidação das terras. Que foi basicamente reorganizar aqueles vinhedos minúsculos que passavam de geração em geração, né? Isso, um processo que, segundo as crônicas, foi dificílimo, gerou muita resistência, ninguém queria abrir mão daquele pedacinho de terra da família. Mas era preciso. Era preciso. No fim, a necessidade de modernizar para sobreviver falou mais alto. E isso mostra que o sucesso de Punderik sempre foi um esforço conjunto, uma negociação constante entre o velho e o novo. Então, ao percorrer toda essa história, a gente vê um padrão. A fúria do rio, a aposta da imigração, a cicatriz das guerras, a modernização e sempre a força da comunidade como resposta. Sempre. E isso nos traz de volta ao presente. E a pergunta: o que realmente garante que um lugar como esse continue existindo? Eu acho que a resposta final está na própria origem da nossa conversa de hoje. Na fonte mais importante que a gente tem, o trabalho meticuloso do Winfried Schneiders. O homem que compilou o livro de famílias de Punderich, que documentou as linhagens dos Simons, dos Ulten, dos Schmitz. Isso, ele pegou as histórias de família e transformou em um registro concreto, sabe? Ele sentou na frente de um computador e transformou boatos e memórias vagas em conhecimento. Ele deu sentido a tudo isso. Deu um sentido. E aqui está a grande sacada. Uma aldeia não é só um conjunto de casas perto de um rio. É um conjunto de histórias. Enquanto essas histórias forem contadas, o espírito do lugar continua vivo, seja em volta de uma mesa, numa canção de um coro, ou, hoje em dia, num arquivo digital. O espírito de Pontaricon sobrevive porque as suas histórias são preservadas. E a reflexão que fica, talvez, seja essa. Quais são as histórias essenciais da nossa própria comunidade e da nossa família? E quem está fazendo o trabalho de guardá-las para o futuro?